E o Flamengo divulga faturamento gigantesco em 2025 com valores que superam 2 bilhões de reais. Nova parceria. O Mengão segue inovando e anuncia relógio exclusivo com a famosa fabricante suíça Hublot. Novidade na escalação. Léo Pereira treinou entre os titulares e pode ser novidade na partida de hoje da seleção brasileira na Copa do Mundo. E nesse vídeo eu quero falar desses e mais alguns assuntos, mas antes convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sininho da notificação, clicar em todas e aproveitar para deixar o seu like. Bom, nação, não é segredo para ninguém que o Flamengo está faturando muito a cada ano e o diretor-geral do Flamengo, Paulo Dutra, apresentou o faturamento do clube no início da reunião da diretoria realizada nesta terça-feira, dia 17. Com base em um estudo da Ernst Young, o dirigente informou que o Flamengo faturou 2,1 bilhões em 2025. Paulo destacou que, ao comparar os números com ou de outros grandes clubes de futebol brasileiro, como São Paulo, Fluminense e Corinthians, o Flamengo tem quase o dobro da receita, isso mesmo, quase o dobro da registrada por essas equipes. Então, o que o Flamengo faturou, se você pega o que essas outras equipes faturaram, é quase o dobro. Então, assim, uma disparidade financeira muito grande. Então, o Flamengo precisa usar isso a seu favor. Hoje, como eu já falei outras vezes aqui no canal, o adversário do Flamengo, o rival do Flamengo mesmo, é o Palmeiras. Primeiro, porque é o time que está disputando todos os anos ali os títulos contra o Flamengo, e porque ele também tem um poder financeiro muito grande. É um clube financeiramente organizado. É um clube que é bem administrado pela Leila Pereira. Né? Tem as suas divergências com o Mbappé, mas você não pode negar o óbvio. Né? É um time bem administrado. Então o Flamengo precisa usar isso em sua vantagem, porque a tendência é que ano após ano o valor de receita ali de arrecadação de faturamento do Flamengo só aumente. Além disso, o diretor explicou a diferença entre receita total e receita recorrente, aquela que o clube possui de forma mais previsível, independente de conquistas esportivas. Segundo ele, o Flamengo alcançou entre 1,6 bilhão e 1,7 bilhão em receitas recorrentes, valor considerado fundamental para sustentar os custos fixos da instituição. Já que a gente está falando de faturamento, vamos falar da nova parceria que o Flamengo divulgou, porque ele vai ter uma parceria ali com a Hublot, tradicional fabricante suíça de relógios de luxo. A colaboração, resultará em um modelo exclusivo inspirado no rubro-negro com apenas 130 unidades numeradas. O produto foi apresentado durante o evento da diretoria e será comercializado pela Sara Joias. A iniciativa faz parte das novidades divulgadas pelo clube para os próximos meses. Com a presença em grandes competições esportivas ao redor do mundo, a Hublot passa a integrar a lista de marcas que mantém parceria com o Flamengo. Também, essa não é a primeira vez que os dois se unem em marcas. Em 2011, o Flamengo lançou uma edição especial de relógios em parceria com a fabricante suíça para celebrar os 30 anos da conquista do Mundial de 1981. Agora vamos mudar de assunto e falar do fim das férias dos jogadores do Flamengo, que estava aí, né? O Flamengo deu acho que 15 dias, 14 dias, aí 2 semanas para essa galera durante esse período de Copa do Mundo. E obviamente que não pode durar toda a Copa do Mundo, senão o cara vai voltar fora de forma. Essa que é a verdade. Então o Flamengo deu esse período aí para descansar, muitos jogadores postaram as suas fotos viajando e o Flamengo divulgou o planejamento para esse fim de semana a partir de hoje. Então hoje, sábado e domingo, treino 10 horas da manhã lá no CT do Ninho do Urubu. Está tudo programado esperando o retorno dos jogadores do Flamengo. E aí, o Vene Casagrande trouxe a informação que alguns jogadores do Sub-20 do Flamengo foram chamados para fazer parte dos dias de treino do elenco profissional antes do embarque para Portugal. Após esses dias, Leonardo Jardim decidirá quem embarca com a delegação para os amistosos contra River Plate, Benfica e Lausanne da Suíça. Um deles é Josmar, atacante de destaque do Sub-20 com 8 gols em 21 jogos pelo Flamengo Sub-20 só nesse ano. A diretoria entende que o jogador, embora tenha apenas 17 anos, possui características que podem agregar nesse período de treinos em Portugal. Tá? Agora vamos mudar de assunto, a gente falou de base, né, com jogadores aproveitando ali. O Flamengo tem uns objetivos a respeito de base, já falei no vídeo que eu publiquei de manhã, que é fortalecer, fazer uma compra, um investimento ali, conseguir retorno financeiro vendendo um ou dois jogadores, conseguindo ter aí um lucro muito grande.
Além disso, ele também tem a expectativa de finalizar o seu mini estádio. E aí o presidente BAP afirmou que o Flamengo tem condições de concluir a construção do mini estádio com recursos próprios. Durante a reunião do Conselho Deliberativo realizada nesta quarta-feira, o presidente explicou que o clube ainda aguarda incentivos para viabilizar a conclusão do projeto, que prevê uma arena com capacidade para mais de 4.500 pessoas, voltadas às categorias de base e ao futebol feminino. No entanto, BAP deixou claro que não pretende prolongar a espera. Caso a situação não seja resolvida até 2026, o Flamengo utilizará a verba própria para finalizar as obras, com previsão de conclusão entre julho e agosto de 2027. Além disso, o presidente destacou o desejo de equipar o mini-estádio com sistema de iluminação para as partidas noturnas e toda a infraestrutura necessária para transmissões de televisão. Olha só, cara, o presidente aí inovando e dando muito apoio para a garotada. Bom, agora vamos falar de Copa do Mundo, falando de jogadores do Flamengo, porque o Flamengo foi o clube com mais representantes na Copa do Mundo no futebol brasileiro. Infelizmente, nem todos ainda jogaram, tá? Vamos pegar aqui o retrospecto. Alexandre e Léo Pereira no Brasil não saíram do banco de reservas no empate de 1-1 contra Marrocos. Carrascal também não foi usado pela Colômbia na vitória por 3-1 sobre Uzbequistão. Já Arrascaeta continua se recuperando de uma lesão na panturrilha e corre para retornar a tempo da terceira rodada da fase de grupos contra a Espanha. Você pega o Paquetá, não foi bem ali contra o Marrocos, apesar de ter melhorado no fim do primeiro tempo. No geral, não fez uma boa partida. O Danilo, que começou no banco de reservas, meio que foi obrigado a entrar, porque Ibanes tomou cartão amarelo, estava perdido dentro de campo. E quando o Danilo entrou, ele ajudou muito o Flamengo. Perdão, olha só. Ele ajudou muito a seleção brasileira. Sabemos de toda a sua limitação, porque a idade chegou para ele, infelizmente, né? Mas entrou e deu ali uma esperança para o torcedor brasileiro de ver algo diferente pela lateral direita. Varela foi um dos destaques do Uruguai no empate de 1-1 contra a Arábia Saudita. Titular, esteve em campo os 90 minutos e apresentou consistência ofensiva e defensiva. De La Cruz entrou no segundo tempo contra a Arábia Saudita e ajudou o Uruguai a crescer na partida e buscar o empate. Já Gonzalo Plata foi titular e jogou por 90 minutos na derrota do Equador para a Costa do Marfim por 1-0 na estreia da Copa. E já que a gente está falando de Copa, falei sobre o Léo Pereira não ter tido a oportunidade ainda, que o primeiro jogo foi muito difícil, era contra uma equipe bem complicada, e a gente sabe que a dupla titular da seleção brasileira é o Marquinhos e o Gabriel Magalhães. Acho que isso aí não é novidade para ninguém. E aí, o que acontece? O zagueiro Léo Pereira foi utilizado entre os titulares da seleção brasileira durante o treinamento na manhã da última quarta-feira. O defensor do Flamengo ganhou espaço na equipe principal após Gabriel Magalhães realizar um trabalho de controle de carga devido a um desgaste na coxa esquerda. Outra mudança observada no treinamento envolveu Rafinha. O atacante segue tratando bolhas nos pés e teve a carga de trabalho controlada. Com isso, Gabriel Martinelli foi utilizado entre os titulares durante a partida durante parte da atividade comandada pelo Ancelotti. Então, a chance dele entrar existe. Ele será o titular, não dá de cravar. Tá? Que apesar dos pesares, o Gabriel Magalhães é o titular da posição. É um baita zagueiro, foi eleito ao lado do próprio Marquinhos a dupla de zaga da Champions League. Então os caras têm muita moral mesmo. Agora, se o Léo Pereira vai entrar, talvez para dar um ritmo, porque, pelo amor de Deus, se a seleção brasileira não vence o Haiti hoje, aí eu não sei mais o que esperar. Se botar o time reserva da seleção brasileira, ela tem que vencer o Haiti. Essa que é a verdade, com todo respeito ao povo do Haiti, à seleção do Haiti, mas, pelo amor de Deus, né? É impensável que a seleção brasileira não vença hoje, convença, faça ali 2, 3 gols. É impensável essa situação. Né? Bom, agora vamos mudar de assunto, falando ainda, na verdade, de Copa do Mundo. Então a seleção entra em campo hoje às 9h30 da noite, né? Segunda rodada aí da fase de grupos, do grupo C, e já entra sabendo como que está a situação no grupo. Isso porque às 7h da noite, Escócia enfrenta Marrocos. Nesse momento, na classificação, você tem ali a Escócia em primeiro, porque venceu o seu jogo de estreia. Você tem Marrocos em segundo e o Brasil em terceiro, seguido pelo Haiti, que é o lanterna do grupo. Então, já vamos entrar sabendo como que está a situação
na Copa. Se a Escócia vencer, praticamente garante a classificação, porque não pode ser alcançada, nesse caso, pelo Haiti, se perder para o Brasil, e já encaminha a sua classificação e a disputa ali do segundo lugar vai ficar entre Brasil e Marrocos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sininho da notificação e deixa o like no vídeo. Falou, nação? Até a próxima.